Você sabe o que são bioterápicos? Bem, seja bem-vindo ao canal Lições de Homeopatia e hoje eu quero fazer um vídeo explicando um pouco o que são e como que é a questão dos bioterápicos no ramo da homeopatia. Bem, para começar falando um pouco sobre bioterápicos, é preciso voltar um pouco a fita para explicar brevemente como que funciona a questão dos medicamentos homeopáticos, como que eles são encontrados, tá? O medicamento homeopático, para ele ser medicamento homeopático, ele necessita de uma experimentação no homem-são, né? Esse é um dos pilares, dos 4 pilares da homeopatia. Se você quer saber mais, eu tenho falando um pouco sobre isso também em outros vídeos aí no canal. E então, essa experimentação no homem-são ela é necessária para que a gente conheça, para que a gente possa ter um medicamento homeopático. Então, vamos imaginar, por exemplo, que esse pedacinho de papel aqui que eu tenho na mão, tá bem entre aspas, esse pedacinho de papel, ele no homem-são produz uma certa patogenesia, ou seja, certo número de sintomas, ou seja, uma sintomatologia. Então, é necessário pegar esse pedacinho de papel e fazer uma experimentação num homem que não esteja doente, uma pessoa sã, saudável, para então, para que então possa se observar quais sintomas ele vai gerar numa pessoa saudável. Mediante essa experimentação, é marcado, né, é compilado toda essa quantidade de sintomas, e aí então é que você, através desses sintomas que ele produz numa pessoa saudável, e você comparando-os com os sintomas de uma pessoa doente, e você vendo que existe semelhança entre eles, você então pode aplicar uma medicação homeopática feita através deste papelzinho para uma pessoa doente que tenha sintomas semelhantes ao que esse papelzinho apresentou numa pessoa saudável. Se ficou um pouco confuso, volta aí que você vai entender. Mas é basicamente isso. Começou-se então, depois de Hahnemann, foi quem começou, né, que é o criador da homeopatia, foi quem começou esse trabalho de achar medicações homeopáticas, de encontrar, de fazer essa experimentação. Ele testava nele mesmo, em parentes, em netos, e por aí vai. Então, ele começou a compilar isso, já falei sobre isso no canal também, eu falei no vídeo que eu falo de matéria médica. Porém, após o trabalho de Hahnemann, discípulos seus, né, tanto que aprenderam diretamente com ele, como pessoas que começavam, médicos, né, que começavam a adentrar no ramo da homeopatia, ainda Hahnemann vivo, né, vamos deixar claro isso. E um dos seus discípulos, Constantin Hering, que foi um médico, discípulo direto de Hahnemann, ele começou através daquela época, né, 1800 e pouco ali, 1820, 1830, 40, ele começou através do advento das vacinas, varíola e todas essas doenças, ele começou a observar que talvez seria interessante buscar medicações homeopáticas, buscar possíveis remédios homeopáticos em secreções. O que são secreções? São coisas advindas de doença do homem, por exemplo. Então, eu tenho uma alergia aqui, eu tenho um machucado, ou eu tenho uma doença aqui na pele que ela solta uma secreção, né? Então ele falou, vamos então começar a procurar para ver se é interessante, se a gente consegue bons remédios homeopáticos através de secreções. Foi então que Hering ele fez a experimentação do psorino, ou psórino, se você preferir,
que é um medicamento homeopático feito de pústulas da sarna. Então essa medicação ela era feita de uma vesícula da sarna, e aí então por diante foi experimentada por Hering e também por discípulos seus, por outros médicos também, e que começaram então a soltar esses resultados, que então, experimentando essa preparação homeopática no homem são, era possível então conhecer esses sintomas que ela poderia causar no homem são. Então esses médicos e Hering começou então a liberar isso e começaram então a compilar esses sintomas, ou seja, eles cumpriram todo o objetivo correto, né? Todo vamos dizer assim, a diligência que Hahnemann colocou ali para se encontrar medicamentos homeopáticos, que é experimentar a substância no homem são. Então Hering fez isso. Então depois de experimentá-la, ele conseguiu então trazer uma matéria médica, trazer sintomas que ela causava. Então começou aí que a gente daí em diante passou a ter esse remédio como remédio homeopático, como uma medicação homeopática feita aos moldes que Hahnemann desejava, que Hahnemann dizia que era importante. Então, esse foi, na verdade, o primeiro dos bioterápicos que nós tivemos. Tem uma outra definição que, mais especificamente por conta de ser uma secreção de uma pessoa, né, de um doente, então também se pode dar a denominação de nosódio, né? A denominação de nosódio basicamente significa que é um medicamento preparado segundo a farmacotécnica homeopática, obviamente, a partir de material patológico, animal ou vegetal, né? Então, no caso do Psorinon, é a sarna, é a vesícula da sarna. E aí, então, com isso, a gente obteve então esse primeiro bioterápico, que pode ser também chamado de nosódio, tá bem? Uma coisa que a gente tem que firmar aqui é o fato de que Hering, por ser discípulo de Hahnemann, cumpriu todo o que Hahnemann desejava, da forma que Hahnemann desejava. Ou seja, ele buscou em outros lugares medicações homeopáticas, onde Hahnemann não havia buscado, mas adota a maneira que Hahnemann tinha postulado que era necessária para se incluir novas medicações, né? Então é interessante a gente firmar esse ponto, porque após isso vão haver outros médicos ou médicos veterinários também que começaram a utilizar, a fazer esse mesmo processo de observação, de olhar, talvez seja interessante fazer uma medicação homeopática daquilo ou disso, porém que começaram a não seguir totalmente o que Hahnemann pedia, que era a experimentação no homem são, né? Então nós temos o caso, por exemplo, de Johann Lux, né, que é um médico veterinário homeopata, um dos primeiros, né, que em 1831, atendendo ao pedido de um criador de gado, cujos animais estavam sendo mortos por uma epidemia de mormo, tá? Mormo até é uma doença que está voltando atualmente nos animais, tanto cavalo, gado, tem bastante. Prescreveu o muco nasal de um animal doente diluído na potência de 30 CH. Ou seja, esse médico veterinário foi lá, viu que o animal, o mormo geralmente ele faz isso, ele faz com que o animal tussa muito, espirre, né? Então solte esse muco nasal. Então esse veterinário lá em 1831 recolheu esse muco e fez uma preparação homeopática dele e administrou a esse gado, né, que estava apresentando essa doença, essa epidemia. Os resultados foram muito bons, foram maravilhosos, porém, como eu havia dito, não existiu a experimentação no homem são, e por conta disso não existiu a caracterização de realmente colocar aquela substância como medicamento homeopático, sendo que por conta disso também
o médico veterinário não aplicou-o da forma com que Hahnemann explicou que deveria ser aplicado, ou seja, pela semelhança e não pela igualdade. Tá? Então, a homeopatia ela trata através da semelhança. Igualdade, aí nós colocamos o nome de isopatia. Tá bem? O que esse médico veterinário então fez foi basicamente um isopático. Ele pegou uma secreção de um animal que estava doente, preparou uma medicação homeopática, assim, pela farmacotécnica homeopática, e administrou-a como isopático, entendeu? Então, o fato dele não experimentá-la numa menção e o fato dele não dá-la segundo a semelhança, o que no caso não era possível, porque ele não conhecia os sintomas que essa substância apresentava numa menção, esse fato então culminou nessa isopatia, que é você pegar uma secreção, por exemplo, chega um doente aqui, ele está com tuberculose, por exemplo, ele tosse, sai aquele muco, aquele catarro, eu pego aquilo lá e faço a medicação homeopática daquilo lá e aplico no doente novamente. Isso é a isopatia. Então você não faz uma experimentação homeopática, uma experimentação, uma menção, e você não faz um trabalho, um estudo para ver se os sintomas que essa substância produziria numa menção são semelhantes aos sintomas do doente, o que é um postulado essencial da homeopatia, que faz parte de um dos 4 pilares, que é a cura pelo semelhante, que é similia similibus curantur, é semelhante cura semelhante. Então, só para definir, a isopatia é um método terapêutico que visa combater as doenças com os produtos elaborados pela própria doença ou com os materiais provenientes do organismo do doente, órgãos doentes, secreções patológicas, micro-organismos e suas toxinas. Esses produtos preparados por meio da farmacotécnica homeopática são denominados isoterápicos. Tá bem? Aí então, depois de um certo tempo, Johann Ernest Stapf, que foi um outro médico, ele defendeu os trabalhos de Hering e desse Lutz, que é o médico veterinário que fez essa operação no gado, fez esse trabalho no gado, né? E é então ele que começou a empregar essa questão de você fazer isopatia, mas com a pessoa doente, ou seja, você pegar do doente, né, as secreções ou o órgão que está doente, e utilizar aquilo para fazer um remédio homeopático e aplicar novamente no mesmo doente. Então, Stapf ele colocou uma coisa que é como se fosse uma subdivisão do isoterápico, da isoterapia, que a gente pode colocar como auto-isoterápico. Por que auto-isoterápico? Exatamente por conta de ser do próprio doente, ou seja, é auto. Então eu tenho uma secreção aqui, eu retiro ela de uma lesão, então eu retiro essa secreção, faço uma medicação homeopática e então aplico a mim mesmo, tá? Então isso é auto-isopatia. E aqui então a gente entra numa questão muito interessante, por conta disso tudo que eu falei estar acontecendo ao mesmo tempo que Hahnemann estava vivo, né? E podemos escutar então do próprio Hahnemann o que ele achou de tudo isso. Eu vou ler o trecho porque é muito interessante. Samuel Hahnemann, em nota do parágrafo 56 da 6ª edição do Organon, formulou contundente crítica ao método isopático de tratamento dos doentes, o que eu havia explicado há pouco. Segundo ele, a isopatia levaria ao clínico ao raciocínio simples em função do agente causal e dos produtos patológicos da doença. Ao negligenciar, preste atenção nessa parte, os aspectos psicossomáticos relacionados às doenças. Esse método terapêutico estimulava a paliação em detrimento da cura,
pelo semelhante, bem mais complexa e científica. Fecha aspas, né? Aqui é o Hahnemann falando. Então, essa parte eu achei magnífica, porque o próprio Hahnemann traz uma explicação e demonstra um conhecimento extremamente além do seu tempo. Hahnemann aqui, eu nem conhecia muito essa parte, mas estudando eu olhei e falei, nossa, é incrível, porque hoje em dia a homeopatia já está num outro ponto, principalmente a homeopatia mais clássica, de expor que todas as doenças são psicossomáticas. Todas as doenças verdadeiras são psicossomáticas. Hahnemann aqui, ainda lá atrás, depois de já ter inventado tudo que inventou, ele ainda dá essa crítica à isopatia, né? Explicando a questão de que os fatores psicossomáticos são de extrema importância e que a isopatia, ao invés da cura pelo semelhante, estaria trazendo um tipo de paliativo da doença, ou seja, faria um trabalho de alopático ao invés de homeopático, né? Faria um trabalho mais que a medicina convencional faz, de dar uma paliatividade, de dar algo que é paliativo para o doente, do que dar algo que realmente vá curá-lo. Então essa parte é muito importante, é muito interessante nós vermos isso, tá? É claro, essa de fato é a minha opinião. Não vou dizer que acho totalmente errado os médicos fazerem a isopatia ou não, tá? Eu estou basicamente expondo aqui o que aconteceu na época para que você entenda, mas de fato Hahnemann tem razão, né? E é o que de fato acontece. E só para completar, nós temos também, que é um pouco conhecido, a isopatia indireta. O que é a isopatia indireta? Que entra também nesse ramo enorme que são os bioterápicos. A isopatia indireta basicamente é quando eu pego substâncias que seriam desencadeadoras de sintomas no doente, desencadeadoras de crises. Por exemplo, pólen para pessoas com rinite, por exemplo, leite para pessoas que têm intolerância à lactose, e por aí vai. Então isso hoje em dia é muito utilizado. Tem essas crianças que têm alergias aí, onde se faz um blend, né, de produtos que a criança tem alergia e faz aquilo tudo num remédio homeopático e dá, e aí então a criança consegue se alimentar daquelas substâncias novamente. Então, só para a gente definir realmente o que é bioterápico, bioterápicos são medicamentos preparados de acordo com a farmacotécnica homeopática a partir de produtos biológicos quimicamente indefinidos, tais como secreções, excreções, tecidos e órgãos patológicos ou não, bem como produtos de origem microbiana e alérgenos. As substâncias que dão origem aos bioterápicos são identificadas como fontes para bioterápicos. Então isso aqui o que, né, é o que abrange hoje em dia, é o termo que mais abrange tanto os nosódios, os isoterápicos, autoisoterápicos. Temos também hoje em dia está entrando agora, né, que são os heteros isoterápicos, que são também substâncias outras, por exemplo, medicações alopáticas que são transformadas em medicações homeopáticas para tirar os efeitos colaterais de um tratamento alopático. É meio confuso, eu sei, mas é mais ou menos por aí. Então, como eu havia dito, esses bioterápicos podem ou não ter experimentação no homem-são, né? Como no caso de Hering, que achou lá, né, fez a experimentação do psorino, e então
o transformou de fato num medicamento homeopático. Então aí a gente entra em bioterápicos de estoque. Os bioterápicos de estoque, basicamente nós temos aqueles que são os mais antigos, encontrados por Hering e outros discípulos de Hahnemann, que são aqueles que possuem, né, nós temos dentro dessa categoria aqueles que possuem possuem experimentação no homem-são. Então nós temos uma matéria médica sobre eles. No caso que eu já dei o exemplo, o psórino, que se você vai numa matéria médica, ele vai estar lá, os sintomas que ele causa no homem-são vão estar lá, porque passou por todo esse processo, né? E aí então virou um bioterápico de estoque. Porém, hoje em dia também existem outros milhares de bioterápicos que não possuem essa experimentação no homem-são, ou seja, não possui matéria médica, não possui aquela compilação dos sintomas, né? Então nós temos, por exemplo, bioterápicos de vacinas. Eu quero vai começar a época de frio, eu quero dar o remédio homeopático da vacina da gripe, sei lá. Existem então esses bioterápicos de estoques. Eu quero dar uma da vacina da varíola, ou né, esse tipo de coisa. E aí então nós temos vários autores, vários médicos que desenvolveram métodos para se fazer esses bioterápicos de estoque, mas que não tem experimentação. E por aí vai, é muito amplo, muito grande, é muito vasto esse campo da homeopatia. Mas é mais ou menos por aí. Eu falei bastante, né? Bastante coisa. E eles são feitos naquela forma de medicação homeopática mesmo. Só existe algumas coisas aí que tem que se tomar cuidado, que é basicamente quando você vai colher, né? Então você pode, por exemplo, colher produtos que são altamente contagiosos e tudo mais. Mas basicamente seria isso, tá bem? Eu agradeço que você tenha acompanhado até aqui. Um abraço, até a próxima e não deixe de acompanhar os próximos vídeos, deixar a sua avaliação aí. Até mais, tchau, tchau.